Olá pessoal, tudo bem com vocês? Disciplina de Planejamento e Projetos Agropecuários, professor Guilherme Roldão na sua companhia. E na aula de hoje nós vamos continuar entendendo quais são os desdobramentos matemáticos agora. A gente já fez análise da relação da mão de obra direta, entendemos o quão complexo isso pode ser, o quanto oneroso isso pode chegar caso nós não compreendamos como fazer esses cálculos, realmente daquilo que o funcionário recebe baseado naquilo que ele custa para a empresa. E aí, continuando a relação da parte produtiva, nessas avaliações matemáticas, hoje nós vamos falar sobre os custos indiretos de fabricação, o CIF, baseados aqui no processo de produção. Vocês vão recordar disso aqui quando a gente estudou administração de agronegócio. A gente foi entender lá a relação dos gastos, do custo de produção, e um dos elementos dentro do custo de produção era o CIF. Lembra como é que a gente fazia o cálculo do custo de produção? A gente fazia o somatório de toda a matéria-prima, de todo o material direto que era envolvido dentro do processo produtivo. Nós somamos isso ao cálculo da mão de obra direta, que nós estudamos aqui na aula anterior. Depois a gente adicionava os custos indiretos de fabricação, os CIFs. Então, olha só, moçada, como é que a gente já pode, dentro aqui do planejamento e projetos agropecuários, ter segurança de como fazer o cálculo do custo de produção. Porque o material direto, a matéria-prima, são todos os materiais que estão envolvidos diretamente no processo produtivo. A mão de obra direta é o gasto com o pessoal para fazer a transformação daquela matéria-prima para chegar até um produto acabado. E nós temos também os CIFs, que são os custos indiretos de fabricação, aqui no nosso caso para análise do processo produtivo, que são elementos que não estão envolvidos nem na matéria-prima, não estão envolvidos como insumo, não é uma mão de obra de transformação, mas ela está presente na produção. E aí nós vamos entender isso aqui hoje e aprender a fazer esse cálculo. Ok, pessoal? Então vamos lá. A principal característica da relação dos custos indiretos de fabricação é que eles não possuem mensuração objetiva. O que isso quer dizer? Quando a gente faz o cálculo lá, por exemplo, de matéria-prima, de material direto, é muito claro a gente comprar insumo, por exemplo, uma saca de adubo, nós podemos comprar uma quantidade X de vacina, nós podemos dar como alimento para o animal uma quantidade X de ração. Então, isso tudo temos cálculos objetivos. No caso da mão de obra direta, também é bem objetivo, porque a gente pode trabalhar a relação por salários, nós podemos trabalhar a relação por hora trabalhada, Então a gente tem um número pontual, a gente sabe o quanto tudo aquilo que ele estava envolvido na produção, ele custou de verdade. O problema do custo indireto de fabricação é que nós não temos como cravar o quanto cada custo desse participou diretamente no processo produtivo. E o que torna mais complexo ainda é quando as propriedades rurais possuem mais do que um sistema de produção. Porque ele vai ter que fazer uma base de divisão desses custos indiretos para cada área produtiva contribuir com uma parte para esse pagamento. Vamos evoluindo aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha só, o grande problema do custo indireto para a produção é que ele é uma bagunça, ele é um balaio de gatos. E aí cabe a nós, gestores, tomarmos a melhor decisão, tomarmos a melhor base, o melhor critério para se fazer a análise desses custos indiretos para não onerar mais um sistema produtivo e desonerar outro, por exemplo. Então temos que usar um critério muito justo de base
de rateio. Então, olha só, o exemplo que nós estamos trabalhando aqui. Depreciação de máquinas e implementos. Lembra o que é depreciação? Depreciação, então, é aquela reserva contábil que se faz para a substituição de bens de longo prazo. Ou também é o valor que esse bem, né, geralmente de alto valor agregado, ele perde ao longo do tempo por desgaste físico ou ainda por obsolescência. O que é obsolescência? É a perda tecnológica desse bem, né, de longa duração. Outra relação que nós temos aqui, salário de gerentes. Eu vou ler todos com vocês, depois a gente vai fazer uma análise separada deles. O arrendamento rural. E por último aqui, como um exemplo também, uma energia mensurada para a fazenda de modo geral. Olha só, pessoal, todos esses valores eles não são apontados como eles serão pagos. Por quê? Tanto depreciação, como gerente, como arrendamento e como energia gerada para a fazenda de modo geral, esses elementos não geram receita. Esses elementos eles não geram condições para que eles se paguem. E se eles não se pagam, eles precisam usar a receita que vem de outros elementos para poder inserir, né, condições aqui para que esses gastos eles sejam honrados, né, pela propriedade rural. Imagina uma questão: depreciação de máquinas e implementos. Esse valor contábil, que nós vamos fazer uma reserva mensal para a substituição dessas máquinas, desses implementos, do curral, da sala de ordenha, o que seja, nós vamos ter que tirar esse valor de algum lugar. Agora é a pergunta: se nós temos mais de um processo produtivo, o quanto nós temos que tirar de cada unidade produtiva para poder compensar essa retirada, esse gasto com depreciação? Olha o outro elemento, salário de gerente. Os gerentes, pessoal, não produzem nada, vocês sabem disso. Os gerentes, eles estão somente na parte de fiscalização, eles são ali meros elos de ligação entre o nível estratégico e o nível operacional. Então, os gerentes, eles não produzem recurso financeiro, monetário, para pagar os seus próprios salários. Na mão de obra direta, que é aquele cara que está envolvido no processo produtivo, já está embutido no custo do produto o valor da mão de obra desse cara. E o gerente? O gerente é considerado um custo indireto, porque, embora ele participe do processo produtivo, ele não está envolvido diretamente na produção. Ele está envolvido na supervisão, ele está envolvido na gerência. Então, nós temos que utilizar critérios dentro de todo o processo produtivo para poder, dentro das unidades produtivas, separar parte, né, desses recursos para pagamento dos gerentes. E aí, nós vamos tirar mais do leite ou nós vamos tirar mais do corte? Ou nós vamos tirar mais da lavoura? Quem será o responsável pelo pagamento do gerente? Claro que todas as unidades produtivas. Mas o quanto cada unidade produtiva vai participar com valores monetários para o pagamento desses gerentes? Dividir por 3, será que isso é justo? Aí eu acho que não. Nós vamos entender então quais são esses critérios para fazer essa mensuração, né, que não é objetiva, tornar justa. A questão do arrendamento. Imagina, eu arrendo uma propriedade rural. E aí, nessa propriedade rural, eu tenho várias atividades produtivas. Cada unidade produtiva dessa, ela vai ter que contribuir para o pagamento do arrendamento. E aí, qual critério nós vamos utilizar para tirar de cada unidade produtiva? E se eu tirar mais de uma unidade produtiva do que de outra, e essa unidade produtiva aumentar o custo de produção dela, porque nós vamos inserir, né, o arrendamento como custo indireto para a produção, para a fabricação, e ela se tornar inviável. Então, quanto? Né? Ou, pelo contrário também, a gente talvez pode usar um critério menos rigoroso para tirar
o valor dessa unidade produtiva, que seja da lavoura, que seja do leite, que seja lá do corte, e esse custo de produção reduzir, e nós temos uma falsa impressão que nós estamos com uma viabilidade econômica, até mesmo financeira, dentro dessa unidade produtiva. Olha o risco que nós estamos correndo. Outra avaliação, energia mensurada. A energia mensurada, para a fazenda em geral, ela está sendo distribuída para todas as unidades produtivas. E quanto cada unidade produtiva vai ter que contribuir para pagar a conta de luz, para pagar a energia? Nós vamos tirar mais de quem? Nós vamos tirar menos de quem? Isso tudo envolve uma análise para se calcular o custo de produção de cada unidade produtiva. Então temos que utilizar os critérios mais justos. Imaginem comigo, vamos dar um exemplo aqui. A nossa faculdade. A nossa faculdade ela tem, eu não sei os valores, mas vamos chutar aqui. Nós temos aqui talvez uma conta de energia lá de R$12.000. E aí nós temos 3 cursos funcionando. Essa energia, ela precisa ser paga e a origem do seu pagamento tem que vir das unidades produtivas, que no caso são os cursos. Será que é justo nós batermos na porta de cada coordenação e para pagar os R$12.000 de energia, nós cobrarmos R$4.000 de cada curso? Será que esse é o critério mais justo para o pagamento da energia elétrica da faculdade? Será que nós vamos onerar mais um curso e tornar outro curso mais barato porque ele tem mais poder de barganha, de compra, né, de participação? Será que o critério mais justo é realmente dividir por 3, que é o que a maioria das propriedades rurais fazem? Eles não consideram, então, que cada unidade produtiva ela tem elementos de critério de rateio. E que nós vamos utilizar aqui, né, treinando vocês nesses nossos próximos encontros. Então, entenderam que isso é uma bagunça, realmente é um balaio de gatos, e que precisa realmente da intervenção de um gestor que tenha consciência da análise de gastos, de custos, no caso aqui, para formar, no final das contas, o custo de produção verdadeiro. Porque se ele não tiver esse conhecimento, ele vai ter um custo de produção falso, e esse custo de produção falso vai, muitas das vezes, inviabilizar e não tornar essa atividade competitiva. Então, olha só, os custos indiretos, eles promovem a relação da existência da contabilidade de custos. Identificar esses custos indiretos, seja nos produtos ou seja nos serviços, é o que forma a base para a gente estudar a contabilidade de custos. Então a gente não está formando contador aqui, a nossa disciplina não é baseada na contabilidade, mas a gente está entendendo qual base, qual critério que nós vamos utilizar para poder chegar nesses valores justos para não onerar os nossos custos de produção das unidades produtivas. Se a propriedade rural tem uma unidade produtiva só, aí ficou fácil, né? Porque a gente vai distribuir tudo aquilo que se gasta para somente uma unidade de produção. Mas como a gente sabe que a diversificação dos negócios hoje não permite que você tenha somente uma unidade de produção, há necessidade então da gente conhecer essa análise dos custos indiretos para tornar justo, competitivo e viável o custo de produção das unidades produtivas. Bom, outra relação então. Por conta do aumento na automatização dos processos, ou seja, o envolvimento com tecnologia dentro do processo produtivo, e a gente tem uma diversidade maior de produtos e serviços dentro das propriedades rurais, essa complexidade aumenta ainda mais. Eu estou trabalhando questão de falar que é complexo, é porque a gente precisa interferir e tomar decisão. Não quer dizer que isso é difícil, tá? Não se assustem. Isso não é uma questão, não é um bicho de 7 cabeças. Isso não é difícil de ser mensurado. A gente precisa simplesmente ter consciência e entender que nós precisamos ter intervenção nesses custos para não onerar ou ainda desonerar
unidades produtivas. Então, olha só, a gente tem um critério dentro da contabilidade de custos que é chamado de custeio por absorção, que é o que nós vamos utilizar aqui para poder alocar todos os custos, todos os gastos em relação aos produtos. E aí nós vamos embutir esse cara aqui, que é o custo indireto de produção, né, de fabricação, o CIF. E aí nós vamos utilizar uma base. A base que nós vamos utilizar chama rateio. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso e já até utilizaram rateio na vida de vocês. O rateio é a divisão dos gastos indiretos e nós vamos alocar isso aos produtos e serviços. Olha só o critério de rateio. Quando a gente tem uma unidade produtiva e fica fácil. Vocês vão no boteco lá entre amigos. Aí vocês pedem a conta. Aí quando a conta chega, o que vocês fazem? Dividem a conta pela quantidade de pessoas que tem na mesa, não é isso? Isso é um critério de rateio. É justo esse critério? Se todo mundo consumiu a mesma coisa, sim. Mas se porventura eu estou com vocês lá nessa mesa do boteco e eu consumo bebida de dose, que é um pouco mais cara, e vocês tomaram bebidas mais baratas, na hora que a conta chegar, é justo vocês dividirem a conta com os produtos mais caros que eu consumi, vocês pagarem porque eu consumi produtos mais caros, mesmo a gente estando dentro da mesma mesa? Qual que é o critério que nós vamos utilizar? Rodão, faz o seguinte, você consumiu produtos mais caros, nós vamos fazer o cálculo aqui então daquilo que você consumiu, né? E isso vai ficar numa conta separada para você, e você vai dividir conosco aquilo que foi coletivamente consumido. Ó, nós já utilizamos um critério de rateio mais justo para essa conta. Vocês concordam comigo? Então é isso que por isso que nós estamos estudando isso. Eu quero criar essa consciência em vocês para a gente utilizar bases de critério para dividir os gastos de forma justa, agora usando as unidades de produção da nossa fazenda. Então vamos entender que bases de rateio a gente pode utilizar. Então a gente vai utilizar um cálculo muito complexo, tá? Um cálculo que exige uma queima de fosfato muito grande por parte de vocês, que é o que a gente chama de regra de 3. Tá? A regra de 3 é uma análise de proporção, onde a gente vai utilizar um critério que corresponde a 100% e nós vamos dividir esse gasto globalizado, no caso que a gente utilizou como base de rateio, para utilizar proporcionalmente o quanto vai ser distribuído entre os demais elementos do nosso custo de produção para calcular o custo indireto. Então vamos lá, vamos usar como base, nesse caso aqui, a mão de obra direta, que foi o que nós estudamos aqui no nosso módulo anterior, né, na nossa aula anterior. Uma relação é que, muitas das vezes, as propriedades rurais utilizam a mão de obra direta como base de rateio, dependendo do grau de complexidade que se tem dentro da unidade produtiva. Então, se eu tenho um envolvimento muito grande com mão de obra, eu vou ter que utilizar a mão de obra como a minha base de rateio entre as unidades produtivas. Então, imagina que uma unidade produtiva consome muito mais mão de obra do que outra, e os salários são os mesmos. A gente sabe que a gente até estudou isso na administração. A base de trabalho dentro da fazenda, dentro da propriedade rural, o trabalho é disperso. Nós não temos uma concentração em departamentos. A mão de obra operacional, ela faz serviço na fazenda toda. Algumas tarefas, algumas unidades produtivas, elas exigem uma maior dependência dessa mão de obra. O maior tempo, né, utilizado ali por esses trabalhadores. Outras já são mais curtas. E aí, é justo a gente dividir a mão de obra operacional de forma igual para essas unidades produtivas? Não. Aí, no caso, para poder calcular os custos indiretos de produção, nós vamos utilizar a mão de obra aqui como um critério de base de rateio. Vamos lá, vamos trabalhar com números, então, para ficar mais claro para vocês e vocês já entenderem tudo que eu estou falando. Olha lá, um exemplo de rateio. Vamos entender por números hipotéticos aqui que uma propriedade rural, ela apurou, né, ela levantou que os seus custos indiretos são de R$700. Esses R$700 envolvem
gastos com depreciação, pagamento dos gerentes, pagamento do arrendamento. Então, tudo isso aqui a gente teve ali como valor final R$ 700. E a gente precisa saber como pagar esses R$ 700 e de onde nós vamos tirar. Então, olha só, nós temos dois produtos, então, sendo produzidos aí na nossa empresa rural, que é o produto alfa e o produto gama. No caso aqui, o produto alfa e gama, ele tem gastos com material direto, com matéria-prima, para ele ser produzido de verdade, o produto alfa se gasta R$ 150 com material direto, com matéria-prima. O gama se gasta R$ 250 com material direto, com matéria-prima. Então nós temos um total de gastos, né, só com matéria-prima de R$ 400. Olha só como é que é objetivo isso. Alfa gasta 150, gama gasta 250. Perfeito. A gente tem uma mensuração objetiva dos gastos com matéria-prima. Olha os gastos com mão de obra. Bom, se alocou R$ 300 de mão de obra para se produzir alfa. Ótimo, entendemos isso. Se gastou R$ 200 para produzir gama. Como é que se fez isso? Pegou o total dos salários pagos nos trabalhadores, nós dividimos isso por quantidade de horas que cada um deles estão envolvidos para a produção de alfa e para a produção de gama, multiplicamos isso pelo valor da hora trabalhada e chegamos ao valor de R$ 300. Mensuração objetiva. Não precisa fazer nenhum outro tipo de cálculo. Então nós temos lá que a produção, o gasto total com mão de obra direta, se soma 300 mais 200 para cada produto, temos o total de gasto com mão de obra direta de R$ 500. Bom, agora vai vir o problema. Nós vamos considerar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Então agora vem o problema. Para calcular o custo de produção, o que a gente vai somar? Não é MD, material direto, mais MOD, mais CIF. O CIF é R$ 700. Qual que é o critério justo que eu vou ter que fazer? Dividir R$ 350 para cada unidade produtiva? Será que é justo isso? A gente jogar R$ 350 para cada um? Olha aqui, ó. R$ 350 joga para cá, 350 joga para cá e pagamos os 700. Concorda? É justo isso? Vamos lá, vamos entender que essa propriedade aqui, ela tem um envolvimento muito grande com mão de obra direta. E aí, no nosso caso, nós vamos utilizar como base de rateio a mão de obra. Olha só o cálculo. Nós vamos considerar que R$ 500, que é o gasto com mão de obra direta, corresponde a 100% dos gastos. Todo mundo concorda com isso, né? Tá aqui, ó. Nós somamos os 300 mais os 200, nós temos o total de gasto com mão de obra de 500, que representa 100% dos gastos, certo? Então nós vamos trabalhar uma regra de 3 agora, aonde 500 representa 100% e 300 representa quanto? Vamos utilizar que 500 representa 100%, e 200 representa quanto? Nós estamos aqui estabelecendo a nossa base de rateio. Olha lá, a mão de obra direta, então, representa-se que 60% dos gastos, né, com mão de obra estão implicados aqui na produção do produto alfa. E que 40% dos gastos com mão de obra estão envolvidos aqui na produção do produto gama. Já temos uma base de rateio. Nós vamos distribuir, então, 60% dos gastos indiretos dentro do produto alfa e vamos jogar 40% dos gastos indiretos no produto gama. Olha lá. Então, nós vamos aplicar a regra de 3 e vamos chegar aqui o CIF, o custo indireto, que está aqui de R$ 700, para ser distribuído e justo para a composição do custo de produção, 420 para a alfa. Como é que eu achei isso? Eu sei que R$ 700 representa 100% dos custos indiretos. Eu sei que X
é o valor que eu quero encontrar em relação a 60%. Construo a regra de 3 simples e eu encontro aqui que o valor justo, considerado com base de rateio a mão de obra direta, é de R$ 420. E no caso para o gama, aplica-se a mesma regra de 3, que ele vai representar 40% dos gastos, ele chega aqui ao valor de R$ 280. Então, olha só, somando 420 mais 280, nós temos o total aqui, ó, dos custos indiretos, que é 700. Qual foi a base que nós utilizamos de rateio? A mão de obra direta, para poder saber a proporção que vai ser distribuído os custos indiretos de fabricação. O que acharam disso? Difícil? Complexo? Na verdade, a complexidade está aqui em identificar qual é a base de rateio. A base de rateio nossa aqui é a mão de obra direta. Nós vamos ter que ver a participação da mão de obra direta no processo produtivo para depois a gente utilizar essa mesma participação para dividir os custos indiretos de produção. Ok? Nós vamos fazer bastante cálculo sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida, a gente estou aqui para esclarecer. Se for preciso, a gente fazer alguma coisa mais interativa, alguma coisa mais ao vivo, também estou à disposição com vocês. Só dependo de vocês se manifestarem. Bom, então a gente tem o custo total de produção por produto alfa e gama, somando MD, MOD mais CIF, o custo total aqui seria de 870. E para o produto gama, nós temos aqui o total da produção, do custo de produção dele de 730. Olha só o erro que nós acometeríamos se nós tivéssemos dividido os gastos aqui em 350 para cada um. Olha só, o produto alfa, ele tem uma participação muito maior nos custos indiretos. Tá vendo? 420 e não 350, se nós tivéssemos dividido por igual. Nós estaríamos aqui com uma falsa impressão que esse custo de produção seria menor. No caso do produto gama, nós estaríamos onerando o custo de produção dele, que ao invés de 350, se tivéssemos dividido por 700, na verdade o custo indireto de produção dele é de 280. Então nós estaríamos aqui no final das contas onerando mais o custo de produção dele. Entenderam isso? E por que nós estamos fazendo o cálculo dos custos indiretos? Por que nós temos que utilizar essa base de rateio? Então, moçada, o que a gente pode utilizar além da mão de obra direta? Nós vamos utilizar diferentes bases de rateio, dependendo da análise e da nossa intervenção enquanto gestor. A lei, pessoal, ela permite que você estabeleça o custeio por absorção. E ela exige que se faça por meio do rateio. A questão é que a legislação não diz qual critério de rateio tem que utilizar. Isso base da decisão de você, enquanto gestor, tomar essa decisão. Então, o que você pode utilizar como base? Nós podemos utilizar também, como nosso exemplo, a mão de obra direta como um critério de rateio. No caso, se eu tenho um envolvimento com custo de matéria-prima muito alto, a recomendação é que se utilize como critério de rateio o custo direto ou custo primário. Eu posso basear o critério de produção baseado em quantidade produzida, como se utiliza no leite, por exemplo. Eu posso utilizar como critério de rateio o valor de homens hora, ou o valor de hora máquina, dependendo da análise produtiva que nós estamos fazendo. E aí uma outra análise que eu quero trabalhar com vocês também são bases de rateio que podem ser utilizadas pela receita. Olha só, não só agora baseado no gasto, mas baseado em receita. Olha o exemplo que eu quero compartilhar com vocês. A pecuária leiteira. A pecuária leiteira, muitas das vezes, ela não tem somente uma fonte de receita. A fonte de receita dela não é só a venda do leite. E se a gente não considerar as outras receitas para diluir aí esses custos do processo produtivo do leite, a gente vai ter uma falsa impressão que o leite tem um custo de produção mais alto. E aí a gente entende muitas das vezes, por falta de critério de rateio, que o leite, nesse nosso caso aqui, está inviável para produzir. Mas vamos lembrar que nessa propriedade produtora,
né, de pecuária leiteira, ela não tem só o leite como fonte de receita. Ela tem muitas das vezes também a venda de animais. Ela tem também a venda de esterco em algumas regiões. Então, isso são receitas que são utilizadas aqui também como base aqui para diluir os custos. Então, olha só, como é que a gente teria o valor, então, do custo de produção no caso dessa fazenda leiteira que tem outras fontes de receitas? Nós vamos utilizar, então, a receita local, no caso, é o custo, a receita, né, que se vende o leite, quanto que eu produzi de leite, de litros de leite, vezes o valor que o mercado paga, e vou dividir isso pela receita global, que é o custo, a receita total, com a venda do leite, com a venda dos animais, e se a propriedade fazer uso disso também, a venda do esterco. Então eu tenho a receita global da propriedade. Ou outras atividades também que se tiver, né, envolvido com isso, talvez a venda aí de cereais, né, de grãos, que seja. E eu vou multiplicar isso aqui pelo custo total da unidade produtiva, o custo total, então, aqui, com a venda dos animais, com o custo do leite, com o custo, né, do esterco, se isso tiver, e vamos dividir pela produção total. E aí eu vou ter um custo médio aqui dentro da propriedade, no caso aqui usando o leite como critério. E aí com certeza essas outras receitas vão diminuir o custo de produção do leite. E aí a gente vai tornar ele muito mais competitivo. Porque se nós não considerarmos essas receitas, o leite está se pagando sozinho. Né? Nós não estamos considerando a entrada de caixa que a propriedade está tendo baseada nas outras atividades. E isso também é um critério de rateio, só que no caso aqui utilizado com base em receitas. Tudo bem, pessoal? Eu sei que a cabeça está fervendo, mas a gente vai trabalhar alguns exemplos aí, e isso com certeza vai se tornar mais simples para vocês. Para aqueles que entenderam aí, com certeza já estão imaginando as intervenções que vocês vão ter que fazer nas propriedades rurais aí enquanto gestores ou ainda como consultores quando vocês forem orientar os clientes de vocês. Eu já vou adiantando, a maioria dos produtores rurais não conhecem isso, né? E utilizam somente a fonte de fluxo de caixa, entrada mais saída de caixa. E aí utilizam aí a base de rateio baseado, né, simplesmente na divisão por unidades produtivas. E nós vimos aí que isso muitas das vezes onera ou inviabiliza algumas produções, né? Alguns produtos que estão sendo oferecidos aí dentro da produção agropecuária. Entendido? Bom, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. A nossa próxima aula vai ser somente sobre resolução de exercícios. E aí eu vou resolver um monte de exercícios junto com vocês. Depois eu deixo alguns para vocês treinarem, né? E a gente depois fazer a correção disso no momento oportuno, ok? Beleza, moçada? Obrigado aí pela companhia de vocês. Agradeço de verdade a atenção e até a próxima.